E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre conjuntos fechados, tá? E para definir conjunto fechado eu preciso definir o que é um ponto aderente a um conjunto X e também preciso definir o que é um fecho de um conjunto X, tá certo? Então vamos nessa! Bem pessoal, como eu já falei, hoje a gente vai falar sobre conjuntos fechados, tá? E aí, para definir conjunto fechado, eu preciso definir o que é um ponto aderente a um conjunto. Preciso definir também o que é o fecho de um conjunto, tá? E como na aula passada, eu defini conjunto aberto. E antes de definir conjunto aberto, eu tinha que definir interior do conjunto. E antes de definir interior do conjunto, só pelo termo interior do conjunto, a gente fez uma discussão preliminar. E aí eu quero fazer uma coisa parecida, por exemplo, eu quero definir agora o que é um ponto aderente ao conjunto. E só pelo termo aderente eu quero ter uma discussão preliminar. A ideia de aderente, pela palavra, só a palavra, parece uma coisa de estar grudado. Se eu digo uma coisa, aderiu na parede, parece que ela grudou na parede. Espero que minha teoria de que os nomes têm algo a ver com as definições esteja certa, tá pessoal? Mas é só para levantar uma discussão mesmo, tá? Então, agora eu vou considerar nessa aula x igual ao intervalo aberto 0, 1, e eu estou considerando a igual a 1/3. E a minha pergunta é, você acha que esse a igual a 1/3 é aderente ao conjunto x, nesse caso o intervalo aberto 0, 1? Bem, vamos fazer um desenhozinho aqui rapidinho. Eu tenho a reta real, botar um intervalo aberto, 0 até 1, 1/3 está aqui no meio. Bem, como a gente já sabia, o 1/3 pertence a esse intervalo. Se perguntasse, não vou falar nem aderente, se me perguntasse se esse 1/3 está colado no conjunto, eu diria certamente, ele está dentro dele. Eu espero que eu esteja assim, certo, Sim, eu estou certo. Esse 1/3, ele é sim ponto aderente ao conjunto. Apenas por pertencer ao conjunto, eu já sei que ele é aderente ao conjunto. A gente vai ver isso já já. Tá, agora eu pergunto, e o 0? Veja que o 0 não está no conjunto. O 1/3 estava no conjunto e eu falei que a gente vai ver já já que todo mundo do conjunto é aderente ao conjunto. Tá, eu estou com o intervalo aberto, 0, 1, então o 0 nem o 1 estão no conjunto. Certo? E aí, eu quero saber se você acha que ele é aderente ao conjunto ou não. Veja, se eu pensar nessa ideia que eu falei antes de ser algo grudado, parece estar grudado, certo? E a gente vai ver que sim, o 0 ele é um ponto aderente a esse intervalo aberto, 0, 1, mesmo o 0 não estando no conjunto. Mesma coisa o 1, a gente vai ver que o 1 é aderente a esse conjunto, mesmo ele não pertencendo ao conjunto, ok? Tá, então vamos ver qual é a definição de ponto aderente. Eu digo que um ponto A é aderente a um conjunto X, ou que A é um ponto de aderência, se existir uma sequência xn de pontos no conjunto X, certo? Tal que essa sequência xn tende para o meu ponto A, tá? Bem, a gente vai ver que aqueles números, o 0 e o 1, embora eles não estejam no conjunto X, eles são aderentes sim, ou seja, tem uma sequência do conjunto que está no conjunto que tende para eles, tá? Agora veja, a minha outra afirmação foi que o 1/3 só por estar no conjunto ele era aderente. E eu até falei de maneira geral, poxa, eu espero que um ponto que está no conjunto esteja colado nele, nessa ideia de aderente, pensando no português, no significado da palavra. E aqui eu estou dizendo, olha, não é difícil perceber que todo ponto A que pertence a X é aderente a X. É um ponto de aderência a X. Bem, como é que eu provo isso? Olha, se eu estou dizendo que esse ponto é aderente a X, eu tenho que provar que existe uma sequência em X que tende para A. Mas se A está no conjunto X, eu posso considerar a sequência constante xn igual a A. Essa sequência está em X, porque A está em X, e como ela é constante,
claro que ela vai tender para o próprio A. Tá? Então, sim, todo ponto do conjunto é aderente ao conjunto. Eu esperava, né? Ainda bem que isso acontece, senão eu ia passar vergonha. Ô, besteira. Veja, e agora para definir conjunto fechado, eu preciso definir o que é o fecho de um conjunto. Mas isso é bastante simples. Veja, eu já defini ponto aderente. Se eu juntar todos os pontos aderentes de um conjunto X num conjunto só, esse conjunto aí que vai formar, eu vou chamar ele de fecho de X e eu vou denotar ele por um X com um tracinho em cima, X barra. Esse X barra é o fecho de X. Bem, a gente já viu que todo ponto de X é aderente a X. Logo, todo ponto de X está no fecho de X, né? Porque o fecho de X é formado por todos os pontos aderentes a X. Ou seja, o que é que eu concluo com isso? Eu concluo que sempre o conjunto X está contido no seu fecho. Sempre o conjunto X está contido no seu fecho. A questão é que pode existir um cara no fecho que não está no conjunto. Ou seja, pode existir um ponto que é aderente ao conjunto, mas não está no conjunto. Na verdade, eu já falei naquela minha discussão preliminar que no intervalo aberto 0, 1, o 0 e 1 não estão no intervalo, mas ainda assim são aderentes. Ou seja, o 0 e 1 não estão no intervalo, mas ainda assim estão no fecho. Mas, quando eu tenho uma igualdade aqui entre os conjuntos, entre o X e seu fecho, quando eu tenho que X é igual ao seu fecho, eu digo que esse X é um conjunto fechado. Isto é, quando todos os pontos aderentes a A pertencem... quando todos os pontos aderentes a X pertencem a X, eu digo que X é um conjunto fechado. Tá certo? E aí eu só quero vincular, pessoal, duas continências que valem sempre. Que fala de interior e agora que fala de fecho. A gente já viu, né, quando eu falei de conjuntos abertos, que o interior do conjunto sempre está contido no conjunto. E agora a gente está vendo que o conjunto sempre está contido no seu fecho. Essas inclusões aqui valem para qualquer conjunto X. Bem, por que eu estou enfatizando isso? É porque às vezes no exemplo, no exercício, eu digo assim, olha, prove que X é fechado. Provar que X é fechado é provar que X é igual ao seu fecho. Mas a continência que X está contido no fecho já vale. Então eu só preciso provar que o fecho de X está contido em X. Tá? Eu falo isso porque às vezes os alunos vão tentar provar as duas inclusões, onde na verdade uma sempre vale. Essa daqui sempre vale, como também quando a gente vai provar que um conjunto é aberto, a gente tem que provar que o interior dele é igual a ele. Mas eu já tenho que o interior está contido nele, então eu só precisaria provar, se eu fosse provar que o conjunto era aberto, que todo mundo dele estava no interior, certo? Então essas inclusões aqui valem para todo X, né? Conjunto de R, ok? Beleza, e aí vamos voltar para o nosso exemplo. Eu afirmei, olha, eu estava lá naquela discussão, eu estou considerando agora o X, um intervalo aberto, 0, 1, e eu disse a vocês lá que o 0 e 1, embora não pertencessem ao conjunto X, eles são aderentes a X, ou seja, eles estão no fecho de X. Para provar isso, o que é que eu tenho que provar? Que existe uma sequência em X que tende para 0 e que existe uma outra sequência de X que tende para 1. Tá? Mas não é tão difícil de pensar, né? Bem, quando me diga uma sequência que, por exemplo, está em X e tende para 0, todo mundo chuta logo 1 sobre N. Só tem que ter cuidado com 1 sobre N, porque quando N é 1, 1 sobre N é 1, né, que não está no conjunto. Mas é só somar mais 1 no denominador, né? Então quando eu pego xn igual a 1 sobre N mais 1, essa sequência está toda no intervalo. Veja que essa sequência, eu vou até desenhar ela aqui embaixo. Para ficar mais visível, né? É bom fazer um eu disse até na aula passada que nessa parte de topologia o apelo geométrico é importante. Então eu tenho aqui o 0, um intervalo, vou botar, eu faço assim com parênteses só para vocês entenderem que é aberto, um intervalo aberto. Então quem é o x1? x1 é meio.
Quem é o x2? x2 é 1/3. Quem é o x3? O x3 deve estar mais ou menos por aqui, é 1/4, né? E assim vai, né? E vocês sabem da parte lá do capítulo de sequências do livro do Elon, que é o capítulo 3, que essa sequência sim tende para 0. E o que eu estou mostrando aqui é que ela está toda contida nesse intervalo 0, 1, que é o conjunto x. Então eu tenho uma sequência contida em x que tende para 0. Então o 0 é aderente a x, tá? De maneiras, desculpa, o 0 é aderente, sim, o 0 é aderente ao conjunto x. Né? Hoje eu estou meio cansado, aí eu estou trocando as palavras às vezes, tá? Então, olha, agora pensando numa sequência que está no intervalo 0, 1 e que tende para 1, bem, não é tão difícil, né? Eu sei que isso aqui vai para 0, eu pego 1 menos isso. Certamente isso vai para 1 porque isso aqui vai para 0. Eu já sei os resultados de sequências, tá? Além disso, se você fizer o MMC, isso aqui dá n sobre n mais 1, certo? Isso aqui é menor que 1 com certeza, porque o numerador é menor que o denominador sempre, né? Então aqui começa assim, começa em meio, depois vai para 2 sobre 3, 2 sobre 3 eu teria que dividir assim, 2 sobre 3, depois 3 sobre 4, dividido em 4 deve estar mais ou menos por aqui, e assim vai. Essa sequência yn aqui, ela está toda contida no conjunto e ela tende para 1, tá? Então o 1 também é ponto aderente ao conjunto, ao intervalo aberto 0, 1, mesmo ele não estando no intervalo, tá? A gente sabe que todo mundo do conjunto é aderente. Eu estou mostrando aqui dois elementos que não estão no conjunto, mas ainda assim são aderentes a esse conjunto. Tá certo? Vamos continuar. Veja, eu vou já enunciar aqui basicamente um corolário que a gente vai provar já já, mas que nem é tão... Assim, a ideia geométrica não é difícil de perceber que a coisa é verdade. Veja, eu vou já dizer qual é a minha finalidade. Eu quero provar que o fecho do intervalo aberto 0, 1 é o intervalo fechado 0, 1. Eu quero provar isso, tá? O que é que eu já sei? Eu já sei que o intervalo aberto 0, 1 está contido no fecho, beleza? E eu sei que o 0 e o 1 também estão no fecho. Para provar a igualdade, eu só preciso provar que ninguém fora disso pertence ao fecho do intervalo aberto 0, 1. Beleza? Que ninguém fora do intervalo fechado 0, 1 pertence ao conjunto, ao fecho do intervalo aberto 0, 1. Então eu quero provar essa igualdade. Mas só falta provar essa minha afirmação. Antes de falar o que diz o corolário, certo? Eu queria que vocês olhassem aqui para o meu desenho, tá? Então, eu tenho aqui, olha, o intervalo aberto 0, 1. Eu já sei que todo mundo, vou botar de azul, olha, eu já sei que tanto o 0 quanto o 1, aqui em azul, olha, eu já sei que todo mundo nesse intervalo, que é o intervalo fechado, tá? Porque o 0 e 1 tá. Eu já sei que todo mundo aqui está no fecho. Eu só quero provar agora que ninguém fora desse intervalo fechado 0, 1 pertence a esse fecho. Bem, não é tão difícil perceber que se eu pego um camarada, pode ser assim, um epsilon bem pequenininho, certo? 1,000000001. Bem, dá para perceber que não existe nenhuma sequência desse intervalo aberto 0, 1 que tende para esse número. E aí o que o corolário diz é o seguinte, olha, se um ponto está contido no intervalo aberto, cuja interseção com um conjunto x é vazia, se isso acontecer, então esse ponto aqui, esse ponto y aqui, não pertence ao fecho do conjunto x. Então, dado um ponto fora do intervalo fechado 0, 1 qualquer, um y aqui fora, bem, não é difícil provar que eu consigo sim um intervalozinho aberto, de maneira que esse intervalo aberto não se intersecta com o intervalo aberto 0, 1. Beleza? É só você pensar, olha, que essa distância do 1 para o y, essa distância aqui é uma distância epsilon,
e aí eu pego o intervalo, esse intervalo, centrado em y de raio epsilon sobre 2, por exemplo. Tá? Não vou gastar mais tempo sobre isso, mas dessa forma eu provo que nenhum ponto fora do intervalo fechado 0,1 está no fecho do intervalo aberto 0,1. Com isso eu provo que o fecho do intervalo aberto 0,1 é o intervalo fechado 0,1. Tá certo? Não sei se eu estou me alongando muito, repetindo muito, mas o fecho do intervalo aberto 0,1 é o intervalo fechado 0,1. Tá? Com o mesmo argumento, minha gente, com o mesmo argumento, eu provo que o fecho do intervalo fechado 0,1 é o próprio intervalo fechado 0,1. Isto é, o intervalo fechado 0,1, é um conjunto fechado. Eu não esperava menos, tá? E aí, bem, como o fecho do intervalo aberto 0,1 não é o próprio intervalo aberto, a gente sabe que o intervalo aberto 0,1 não é um conjunto fechado, tá bom? Que eu também, né, imaginei de alguma forma. Além disso, com o mesmo argumento dá para provar que o fecho do intervalo aberto em 0 fechado em 1 é igual ao fecho do intervalo fechado em 0 e aberto em 1, que é o intervalo fechado 0,1. Tá? Logo, esses outros dois conjuntos não são fechados, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, de uma maneira bem similar ao exemplo anterior, que tratava só do intervalo 0,1, dos intervalos 0,1, tá? Não é difícil provar que quando eu pego intervalos assim, quando eu pego intervalos limitados assim, 0 de A até B, ou fechado, ou aberto de um lado, fechado do outro, ou então fechado de um lado e aberto do outro, não é difícil provar que tanto o A quanto o B são aderentes a esses intervalos. Na verdade, e aqui está uma sequência dentro do intervalo que tende para o A, e aqui está outra sequência dentro do intervalo que tende para o B, tá certo? Essas sequências fazem basicamente a mesma coisa que a outra fazia no 0,1, tá? Aquelas outras faziam no 0,1. Aqui eu teria, independente de ser aberto ou fechado, né? O x1 aqui é a metade dessa distância, é o ponto médio. Aí depois o x2 fica aqui num terço, o x num terço da distância aqui para o... né? Vocês entenderam, né? O x3 fica num quarto da distância e ele tende para A. Já o y vai fazer, né, o y1 aqui, e ele vai andando de maneira contrária, tá? E aí eu sei que tanto o A quanto o B são pontos aderentes a todos esses intervalos, tá? E de maneira similar, eu consigo provar que o fecho do intervalo fechado AB é o próprio intervalo fechado AB, tá bom? Logo, o intervalo fechado AB é um conjunto fechado, independente de A e de B. No exemplo anterior, a gente tinha feito só para o 0,1, tá certo, pessoal? E nenhum dos outros intervalos AB são conjuntos fechados, porque os seus fechos são o intervalo fechado AB. Logo, o fecho deles não é igual a eles, tá bom?